Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor nessa aula, continuando a habilidade de aulas passadas, né, da semana passada, continuar um pouquinho aí revendo esse conceito dessa habilidade. E para participar com vocês, né, colocar o que vocês estão comentando, aquele bom dia lá, dá aquele bom dia nessa manhã um pouquinho chuvosa aqui na capital. Tá chovendo aí na sua cidade? Aqui na capital tá pouquinho nublado, friozinho, chovendo, né, Osmar? É verdade, Jonathan. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. E é verdade, eu vou acompanhar as interações dos nossos estudantes, nossos professores. Participem com a gente, mande seus questionamentos, as suas perguntas, os seus comentários sempre pertinentes, a cidade de onde você está falando, para a gente dar identidade para você, professor, para os nossos estudantes também. Tudo bem? E é isso. Beleza. Então, para a aula de hoje, nós vamos continuar a questão da habilidade. Vai aparecer aí na telinha para vocês a habilidade 16. Então, a habilidade 16 do 7º ano, que é reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever uma regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Qual que é a ideia hoje? Hoje eu vou dar duas propriedades para vocês, né? Nós vamos apresentar duas propriedades. Dentro dessas duas propriedades, relacionado ao que vocês viram nas aulas anteriores. Então, na aula anterior, lá, só para retomar, para vocês relembrarem, então você tinha uma sequência, vamos dar o exemplo 1, 2, 3, né? A partir dessa sequência, você tinha um termo geral, né? Você tinha uma representação dessa sequência. A aula de hoje, eu vou pegar uma representação, né, de uma sequência e etc., né? A partir dessa representação, eu vou te dar uma outra definição, como se fosse um outro olhar, Osmar, como se a gente estivesse representando ela de uma outra forma. Eu até brinco com... É como se reescrevesse ela de um outro jeito. Eu sempre achei e comentava isso com os meus alunos que é extremamente importante você ter opções, caminhos diferentes para você ter uma resolução de uma atividade em matemática. Isso faz parte da matemática mesmo, né? O professor normalmente ele vai trabalhar algo que ele se identifica mais, né? Um processo que ele se identifica mais, mas não tem nada atrelado. Na realidade, a gente trabalha com aquilo que a gente melhor se ajusta, né? Isso mesmo. E nesse modelo que vocês vão encontrar hoje, né, que eu vou apresentar para vocês hoje, basicamente eu vou apresentar uma propriedade, né, aí são duas no caso, duas propriedades, que é como se fosse uma e a outra seria a inversão dela, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho a adição, o contrário seria a subtração, seria o caminho contrário. Eu tenho a multiplicação, contrário, divisão, e aí o que eu vou apresentar para vocês hoje é a distributiva e a evidência, que está aí na telinha para vocês. Então, um método para reconhecer a evidência das expressões é a utilização da distributiva ou da evidência, né? Que são propriedades da matemática para desenvolver, né, de você descrever uma expressão. Então, a distributiva é uma propriedade de multiplicação em relação à adição ou subtração, no caso aí de dois fatores. Pode acontecer mais, mas eu coloquei dois fatores. E a evidência, que é o outro caso, né? O outro caso da evidência é o recurso matemático para fatoração, que seria o caminho contrário, né, desses elementos comuns. Qual que é a ideia ali? Qual que é o contexto? Eu vou dar, então, uma representação de uma sequência, eu vou estar lá, eu vou expressar para vocês a representação de uma sequência, e eu vou demonstrar que dá para você reescrevê-la de várias formas. No caso aí, eu vou demonstrar o processo que a gente chama de evidência. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, bastante comum essas propriedades, né? Sempre são facilitadores e bastante comuns, tanto a distributiva quanto a evidência. Bastante usual. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia aí eu vou mostrar essa propriedade. Vamos tentar fazer com um pouquinho mais de calma. Então, por isso que eu reservei a aula de hoje para a gente só fazer essas duas propriedades para relacionar a relação da sequência, né? Para a gente conseguir fazer essa relação. Na telinha de vocês vai aparecer, então, a distributiva. Nós vamos começar pela multiplicação, que é mais fácil. Então, a distributiva ali é um modelo de multiplicação. Então, a propriedade da multiplicação em relação à adição ou à subtração de dois fatores. Então, eu tenho aí, por exemplo, 2 vezes x mais 1. Eu aplicando a distributiva, né, eu multiplico os dois fatores. Então, eu multiplico 2 vezes o x e 2 vezes o 1 ali, que dá 2. Então, eu tenho uma outra representação dessa sequência. Então,
se a sequência era 2 vezes um número mais a posição mais 1, então aí quando eu faço essa distributiva, eu encontro 2x mais 1. E a outra aí, no caso, é também uma distributiva. Eu multiplico cada fator. Então, 3 multiplica 2x e 3 multiplica o menos 3. Que aí eu vou encontrar o 6x e o menos 9. Então, essa propriedade, né, Osmar, dessa distributiva, vamos tentar reescrevê-la da seguinte forma, que os alunos têm que compreender que é muito importante. Vocês têm que entender que eu estou fazendo uma operação de multiplicação. Então, eu estou multiplicando 2 fatores aí, por isso da importância do parênteses, né? Extremamente importante. Então, eu tenho lá na representação na primeira, né? Então, eu tenho. Pode acontecer, pode não acontecer. Tá vendo que eu não reescrevi o ponto? Então, entre o número e o parênteses não tem ponto. O que eu entendo? Que é uma multiplicação, né, Osmar? Perfeito. Propriedade da matemática, eu sei que é uma multiplicação. Qual que é a ideia? A ideia é o 2. Distribuir, né? Multiplicar os 2 fatores. Então, eu vou fazer 2 vezes o x e 2 vezes o número 1 ali. Então, eu fiz essa multiplicação. Beleza. 2 vezes x, 2x. Então, eu sei que esse é o termo aqui, número e letra, né? Eu copio. E aqui, ó, eu tenho que fazer a regrinha de sinal, né? Nós já vimos isso anteriormente, o 7º ano já viu isso, né? Sinais iguais é positivo, e quando eu multiplico 2 vezes 1, eu encontro 2. Essa é uma forma de representar essa sequência, como essa também é uma forma de representar a mesma sequência, Osmar. São equivalentes? Foco da aula de hoje? Sim, são equivalentes. Ambas têm a mesma equivalência. Aí uma coisa que vocês podem provar é substituir. A gente está usando o x aí para tentar facilitar, mas a ideia é substituir e ver se é verdade. Vamos colocar o número 1 para ver se é verdadeiro? Bora. Então, por exemplo, se o x for 1, vamos ver se é verdadeiro as duas? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2. Mais 2 é 4, né, Osmar? Perfeito. Beleza? Sim. Vamos ver se a outra é verdadeira? 2 que multiplica 1 mais 1. Ó, no lugar do x, né, a gente substituiu ambas aqui pelo valor de 1. Como é parênteses, primeiro é o parênteses na regra, né? Isso. Então, 1 mais 1 aqui eu encontro 2. Multiplica. 2 vezes 2 é a mesma coisa, ó. Ambos dá a mesma resposta. Então, eu provo aí, né? Essa é uma prova que é verdadeira essa equivalência. Por isso que a distributiva é muito interessante, Osmar. Interessante e comum, né, Jonas? Muito, muito, muito usual em matemática. É importante, não só para o 7º ano, né? Vocês vão perceber que na sequência aí das aulas e dos anos também, dos conteúdos, das habilidades que tem que ser desenvolvida, é extremamente importante, Jonas. Isso mesmo. Vamos tentar a próxima? A outra tem, inclusive, uma regrinha de sinal, né, que nós vamos ver. Então, na outra eu tinha o seguinte. Então, eu tenho 3 que multiplica, né, 2x menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, o 3 tem que multiplicar os 2 fatores, os 2 elementos. Então, eu tenho 3 vezes o 2x, essa é a primeira multiplicação, e eu tenho a segunda aqui, ó, como 3 vezes 3. Então, essas são as duas operações que eu tenho que fazer. 3 vezes 2x, número, eu multiplico 3 vezes 2 e copio a letra, né? Copio o x. Aí eu tenho que ver a regra de sinal, ó. Sinais opostos, negativo aqui, ó. Ou como usualmente a gente fala, né? Mais com menos, dá menos. E aí eu multiplico aqui, ó. 3 vezes 3 que eu encontro 9. Ou seja, 6x menos 9 é a mesma coisa que 3 vezes 2x menos 3. Ambas é verdadeira. Vamos provar de novo? Vamos provar. Então, vamos falar que o x aqui é 1 de novo. Então, eu tenho 6 vezes 1, é o valor de x aqui, menos 9. 6 vezes 1 dá 6. Menos 9, encontro 3 negativo, né, Osmar? Então, Perfeito. eu tenho 6, eu devo 9, eu vou continuar devendo, né? Continuo devendo. Continuo devendo 3 ali no caso. Vamos para outra. Então, 3, 2 que multiplica 1. Então, 2 que eu tenho que fazer primeiro o que está no parênteses aqui. 2 que multiplica 1 é 2. 2 menos o 3 aqui, o que eu tenho?
eu tenho 2, eu devo 3, eu vou ficar devendo 1, ó. Tá vendo? Jonas. É 3, multiplica. Sim, não, eu fiz aqui a subtração tá. primeiro. Tá, desculpa. Fiz aqui primeiro a subtração, que deu menos 1, não é isso? Ah, aqui é 3, desculpa. Aqui é 3, foi mal, copiei errado. Então, aqui é 3. Beleza. 3 vezes o menos 1 eu encontro, menos 3 lá, então ambas é verdadeira. Então, qual que era a ideia? Eu substituí aqui, multipliquei, encontrei o 2. Encontrando o 2, eu subtraí aqui, encontrei o menos 1. E aí eu multipliquei aqui por 3, encontro a mesma resposta. Então, quer dizer que são equivalentes. São equivalentes. Bem legal. Beleza? Então, essa ideia aí de equivalência que vocês vão ver, qual que é a ideia? Eu te dou no caso ali, uma expressão, e eu quero uma equivalente. Eu quero no caso aí, uma expressão equivalente. Essa expressão pode ser, no caso, como nós estamos vendo, relacionados à sequência. Então, hoje, o objeto aí, né, no caso que vocês vão ver, nós vamos fazer a distributiva, depois eu vou ensinar para vocês a evidência. Na telinha para vocês vai aparecer a primeira atividade aí, para a gente ver se vocês conseguiram entender ou não, que é o seguinte. Então, eu quero que você desenvolva então, a propriedade da distributiva, encontrando a expressão equivalente. Eu tenho 4 que multiplica x menos 3. E eu tenho ali na questão B, o menos 2, ó, regrinha de sinal nós vamos ter que fazer, que multiplica 3x menos 1. Então, como essa primeira atividade aí, vou dar 3 minutinhos para vocês, realizem, coloquem no chat e a gente já retorna. Bom trabalho!
Retornando, Jonas, com as respostas e a participação de todos aqui. Acho que o pessoal está com frio, Jonas. Né? Não sei se é a chuva. Tá ok? Conosco aqui participando e nos ajudando bastante aí no chat, professor Paulo, da Escola Estadual José Muniz, lá de Iguape. Paulo, valeu, obrigado. Nossa aluna Sofia Xavier Bento, lá do 7º B, da Escola Estadual Monsenhor Venerando Naline. Obrigado, Sofia. Participando, mandando as respostas. Maria Eduarda colaborando também, mandando as respostas corretas. A Emily também. Alicia, João Vitor, todos mandando muito bem, Jonas. Na letra A, 4x menos 12. Ok? Boa. A resposta aqui. E lá na segunda, 6x menos 1. Alguns colocaram, e alguns aqui, ó, 6x, menos 6x mais 2. Pessoal participando bastante. Um ou outro errou uma regrinha de sinal, tá, Jonas? Ok, fechado. Regra de sinal aí é muito importante, né? Vocês prestarem bastante atenção. Por isso que eu coloquei esse exercício aí para vocês relembrarem. Regra de sinal que nós vimos em aulas anteriores, mas vamos refazer aí. Vou mostrar primeiro para vocês a resposta na telinha, para vocês verem e colocarem aí no caderno, na anotação de vocês, que é a seguinte. Então, na A, eu vou encontrar então, a distributiva de 4x menos 12, que é a multiplicação, e eu vou encontrar na B aí também, como menos 6x mais 2, como resposta, como muitos colocaram aí, que vocês acertaram. Tomar cuidado aí com a regra de sinal, que também faz parte, né, faz o modelo desse exercício. Vamos tentar reescrever ela aqui da seguinte forma. Ó. Então, eu coloquei aqui na lousa o seguinte, eu tenho então a primeira, 4x menos 3 ali, como a conta ali que eu tenho que fazer. Primeira coisa, eu sei que é uma multiplicação, então é uma distributiva. Eu tenho que pegar o 4 multiplicar o x, eu tenho que pegar o 4 e multiplicar o 3 negativo. Vou até refazer, tentar fazer de um jeito diferente. Ó. Eu vou fazer assim, ó, o 4 multiplica o x. Essa é a primeira ideia. Então, e eu tenho que fazer o 4, que multiplica aqui, ó, o 3 negativo. Eu estou colocando entre parênteses por conta do sinal, tá? Então, que multiplica o 3 negativo, lembrando que o 4, nesse caso aí, ele é positivo. 4 vezes x é 4x, então eu tenho como resposta aqui, ó, 4x. E aqui eu tenho que fazer primeiro a regra de sinal. Lembrando, né? Quando eu multiplico sinais diferentes aqui, ó, é negativo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí, que é negativo. Então, eu sei que a resposta aqui é negativo. E aí, eu multiplico o número aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Essa é a minha expressão equivalente aí na distributiva. Vamos tentar fazer a outra. A outra eu vou fazer na mesma forma. Então, eu tenho o menos 2, né, ó, ele vai ficar entre parênteses porque ele é negativo, que multiplica o 3x. Ó. Então, ele vai fazer primeiro essa multiplicação aqui. Qual que é a segunda? A segunda multiplicação eu tenho que pegar aqui, ó, multiplicar o menos 1. Então, o que eu tenho? O menos 2 que multiplica o 1 negativo. Então, o 2 negativo multiplica o 1 negativo ali também. Então, vamos para a primeira aqui. Ó. Primeira coisa, regrinha de sinal. Quando não tem nada aqui, a gente chama de positivo. Sinais opostos aqui, ó, negativo. Beleza. 2 multiplica o número, 2 vezes 3, 6. E eu copio a letra. Então, essa daí eu já achei o primeiro fator ali. Vamos para o segundo. Sinais iguais. Positivo aqui, ó. Então, 2 sinais iguais aqui, positivo. E o 2 que multiplica o 1, eu encontro 2. Então, essa é a expressão, né, o termo, que representa a segunda, o menos 6, menos 6x mais 2. Legal, né, Osmar? Legal. E aqui, ó, dá os créditos para o Dan Matiuk. Respostas absolutamente corretas. Obrigado pela participação, Dan. Isso mesmo. Então, nesse modelo aí, ó, na participação de vocês, é uma questão de prática. É vocês fazerem exercício e tentar praticar. Vamos tentar um próximo, aí um pouquinho mais difícil, com uma regrinha aí de sinais e com, no caso, nós já vimos anteriormente, com as frações que nós vamos fazer essa multiplicação, vai aparecer na tela para vocês essa atividade 2. Então, nessa atividade 2, o que eu quero? O menos 2 terços, que multiplica, vamos lá, regrinha de sinal, hein? Menos x mais 3. Então, o x é negativo e o 3 é positivo. Na seguinte, na D,
eu tenho o menos 2, que multiplica x sobre 2 menos 5. Então, eu tenho, no caso aí, operações agora com fração. Então, de novo, aí, ó, um pouquinho mais longa, 3 minutinhos para vocês, retorno, bom trabalho. Jonas, retornamos com as respostas, as interações dos nossos alunos, muita participação, principalmente eles responderam a letra A, Jonas, muitas respostas coerentes, algumas equivocadas, mas aqui eu vou mandar o pessoal que respondeu a letra A e a letra B corretamente, tá? Então aqui 2x sobre 3 na letra A, tá ok? E menos 2, desculpa. 2x sobre 3 menos 2 na letra A e menos x mais 10 na letra B. Dentre eles aqui, ó, o Luan Gabriel mandou super bem, tá? Resposta correta. O Bruno Henrique, o Rodrigo, a Ana Clara e a Maria Eduarda, que eu acabei de falar com o professor Jonas, que eu não sei se é a mesma pessoa. Meu, mas você acerta todas que você posta aqui, tá bom? Boa, Maria Eduarda, é parabéns. Aí. Todos que acertaram, parabéns, é isso mesmo. Se você não entendeu, vamos tentar entender aí aos poucos. Então, de novo, distributiva é eu multiplicar os dois fatores. Então, eu estou multiplicando dois elementos. No caso, aí, os dois termos que vão aparecer dentro do parênteses. Essa, basicamente, é a ideia. Vai aparecer na resposta para vocês na tela, para vocês verem, poderem fazer anotações de vocês. Então, eu primeiro fiz a multiplicação. 2/3 vezes o x, e depois eu fiz o 2/3 vezes o número 3.
eu vou encontrar como resposta, né, como vocês colocaram, 2x sobre 3 menos 2, eu vou fazer, aí a gente vai ver, principalmente as regras finais. Na letra D, eu fiz a mesma coisa. Então, 2 que multiplica o x sobre 2 e o 2 que multiplica o 5, que aí, no caso, eu encontro o 10. Então, como resposta, menos x mais 10 como resposta aí dessa questão 2. Vamos tentar entender, reescrever passo a passo para vocês tentarem localizar. Primeira coisa, multiplicação distributiva, o fator que está fora do parênteses, que está multiplicando os dois elementos. Então, vamos tentar aqui. Ó. Então, o 2/3, ele vai multiplicar ali os dois elementos, o menos x e o 3. Então, o 2/3 aqui ó, vai multiplicar o x. Então, é a primeira multiplicação que vai acontecer. Então, vou até escrever aqui. 2/3 multiplica o x negativo. Aqui, ó. Estou colocando ali do lado para vocês verem. E o outro é, o menos 2/3, ele vai multiplicar o 3 positivo aqui, ó. O 3 positivo. Então, ele vai multiplicar os dois fatores. Vamos primeiro para a regrinha de sinal. Então, aqui, ó, sinais iguais positivo. Então, essa é a primeira coisa aí. Sinais iguais é positivo. Lembrando, 2/3 que multiplica o x, lembra quando não tem nada aqui, seria o valor 1, né? Quando ele não aparece para vocês. Multiplicação de fração. Vimos em aulas passadas, né? Multiplica a linha. O que eu vou ter? 2x dividido por 3. Então, esse daí é o primeiro elemento, né? O primeiro fator que nós vamos encontrar. Agora, para o segundo, de novo, faça a regrinha de sinal. Então, vamos lá, de novo, a regrinha de sinal. Sinais diferentes, ou no caso ali, opostos, né? O que eu tenho? Negativo. Então, essa é a primeira coisa. De novo, regra no caso da multiplicação. Então, 2/3 aí, eu tenho que multiplicar o 3. Lembra? 1 aqui, né? Regrinha multiplica a linha. Então, se eu multiplicar a linha, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 eu encontro 2. É, no caso ali, o valor que eu vou ter como resposta. Então, eu vou ter aqui 2 negativo. Ou seja, essa expressão é equivalente à anterior, né, Osmar? Sim, Jonas, é verdade. Beleza? Vamos agora para o próximo. Próximo é a mesma coisa. O menos 2 multiplica aqui o x sobre 2. Então, vamos lá. Eu tenho menos 2 que multiplica o x sobre 2. No caso, ele é positivo aqui, né? Ó, x sobre 2. O que eu faço com o menos 2 de novo? Multiplica o 5 negativo. Então, aqui eu tenho menos 2 que multiplica o 5 negativo. Regrinha de sinal primeiro. Então, vamos lá. Positivo e negativo aqui, ó, sinais opostos, eu vou ter negativo. O 2, ele é uma fração sobre 1, né? Então, ele é um elemento sobre 1, que multiplica x sobre 2. Olha que legal, já vou até antecipar uma coisa que nós temos. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x. 1 vezes 2, eu encontro 2. Multiplicando e dividindo por 2, né? Eu poderia até cancelar aqui antes, ó. Multiplicando e dividindo por 2, eu vou encontrar só o valor x aqui, ó, como resposta. Então, menos x aí é o primeiro elemento. O que eu vou fazer para o próximo? Mesma coisa. Regra de sinal primeiro aqui, ó. Sinais iguais, positivo. Então, menos e menos dá mais. E aí eu só multiplico. 2 vezes 5, fácil, 10. Então, essa é uma expressão equivalente. O que vocês têm que ter aí que é de primordial, de interesse? Tomar cuidado com a regra de sinal. Essa talvez seja a primeira coisa, né, que nós temos que observar, né, Osmar? Isso acho que é um dos modelos muito importante. Segunda coisa, saber a propriedade. Distributiva, multiplica os dois elementos. Legal, né? Legal, tranquilo. Beleza, vamos tentar agora, eu vou tentar explicar aí para vocês, esse modelo desse segundo. Ou seja, eu tenho então uma distributiva, tá? Eu tenho uma expressão ali, eu cheguei, só que agora eu quero voltar ela
para o modelo anterior. No caso aí, voltar por alguma necessidade, alguma conta que você precise executar. Na telinha de vocês vai aparecer o modelo que é da evidência. Eu vou, inclusive, fazer os primeiros que nós vimos no início da aula. Então, eu tenho 2x mais 2, eu tenho que encontrar uma coisa que a gente chama fator comum, Osmar. Fator comum. Isso. Fator comum acho que é um nome um pouco difícil aí para vocês gravarem, mas seria, no caso, nós vamos fazer uma evidência só de números por enquanto. Então, eu tenho que encontrar um número que, digamos assim, divida ali os dois fatores. Então, ó, vou até escrever aqui, ó, 2x mais 2. Qual número eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, Osmar? Eu consigo enxergar assim, Jonas, de forma bem simples, que o 2 está presente nos dois termos aí. Então, eu dividiria por 2. Beleza, isso aí. É uma das primeiras ideias. Então, eu consigo dividir esse aqui por 2 e eu consigo dividir esse aqui por 2, não é? Se eu divido por 2, o que me sobra aqui é x, né? Ó, nós aprendemos aqui, sobra x. E 2 dividido por 2 é 1. Tá. Então, eu dividi por 2. O que eu fiz com a expressão para ela voltar? Então, eu tenho que multiplicar pelo valor que eu dividi. Beleza. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu fizesse o caminho aqui, ó, eu voltaria para a anterior. Então, eu tenho 2x mais 2. Então, essa aqui, ó, a gente chama de evidência. Mas aí é tranquilo. Quer dizer que se eu tiver alguma dúvida em relação à evidência, eu volto para a distributiva e aí eu confiro, né? Isso mesmo. Bacana. Basicamente, a distributiva é como se fosse a prova real aí, nesse caso. Olha na telinha de vocês de novo a seguinte, a segunda, né? A questão B. Então, é 6x menos 9. Essa daí é mais difícil de enxergar. Então, eu tenho 6x menos 9. Beleza. Então, 6x menos 9 eu tenho que encontrar um fator comum. Eu vou fazer um modelo, né, de fatoração que vocês podem executar de qualquer forma, aí, qualquer forma possível. Por quanto 6 e o 9 eu consigo dividir? Quanto você acha, Osmar? Divisor comum? Isso. 3. 3. Então, o 6 divide por 3 e o 9 eu também divido por 3, não é? Ok. O que me sobra aqui? 6 dividido por 3? 2. Beleza. E o 9 dividido por 3, no caso aqui também é 3. Copia o sinal, né? O sinal tem que se manter o mesmo ali. Beleza. Então, esse aqui, ó, eu já coloquei. Mas por quanto eu multipliquei? Pela minha evidência aqui, ó. No caso, eu multipliquei por 3. Vamos ver se é verdadeira, né? Claro. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes 2 aqui, 6x. E 3 vezes aqui, ó, menos 9. Ó. Eu volto, né, para a anterior aqui, no caso do meu fator comum. É uma das formas, né, de vocês encontrarem, seria uma prova real, um caminho contrário da distributiva evidência, Osmar. Sim, verdade. Lembrando que a evidência, né, é uma das formas aí que vocês vão ver futuramente de como resolver determinados exercícios aqui ou outro, beleza? Vamos tentar então um exercício para ver se dá certo. Na telinha de vocês vai aparecer, vou até dar uma dica aí, presta bastante atenção no exercício. Então eu tenho 4x mais 4 e eu tenho 12x menos 6. Eu quero que vocês encontrem uma expressão equivalente, né, utilizando a fatoração, no caso, a evidência aí. Como, infelizmente, o tempo é mais curto aí, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho aí e a gente já retorna.
Jonas, retornamos aqui. Realmente a dinâmica de uma aula aqui no Centro de Mídias, ela é bastante diferente da rotina de aula que a gente tem no nosso cotidiano, ou pelo menos tinha, mas se Deus quiser vamos voltar a ter até em breve, tá? Alguns alunos com bastante dúvida, e a gente vai aqui, gente, aos poucos, devagar. A ideia não é correr nem fazer atropelos, tá? Então a gente vai com calma aí, e o objetivo é sempre ajudar vocês com apoio, tá, dos nossos professores, os professores que estão sempre aí conosco. Tudo bem? Muitas dúvidas, Jonas, mas temos aqui algumas respostas bem legais. A Fernanda e o João Pedro colocaram as respostas, eu imagino que sejam corretas. 4 que multiplica o x mais 1 e o 6 que multiplica o 2x menos 1. Mas tem um pessoal com bastante dúvida também, Jonas. Beleza. Olha, eu acho que é até interessante falar sobre isso. Se você tem dúvida, que bom. Quer dizer que está prestando atenção na aula, né? Quer dizer que vocês estão prestando bastante atenção no que nós estamos falando e aí então não entender um determinado passo ou outro. Vou tentar refazer aí, no caso, essa evidência. Então, a distributiva é a multiplicação e a evidência aí seria como se fosse essa fatoração. Não necessariamente é só uma divisão, tá? Vai aparecer na telinha para vocês a resposta, que é a seguinte. Então, 4, x mais 1 é a resposta, né? Se vocês fizerem a distributiva, volta para a anterior. E 6, 2x menos 1 é como resposta aí para vocês na questão B. Vamos tentar fazer aí para a gente refazer e colocar a ideia. Então, por quanto eu posso dividir esse fator e por quanto eu posso dividir ambos pelo mesmo número? No caso aqui, eu posso dividir por 4 e esse aqui também por 4. Então, quando eu divido por 4 aqui, ó, 4 por 4 dá 1, então me sobra x. E 4 dividido por 4, como falei anterior, é 1. Beleza. Esse é o fator ali, os dois elementos que eu encontro dentro do parênteses. Por quanto eu tenho que multiplicar? Por 4, que é por quanto eu dividi. Vamos ver se é verdadeira. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Então, quer dizer que eu voltei aqui para a anterior, está certo aqui como resposta. Então, 4, x mais 1 ali dentro do parênteses. E aqui, quanto eu consigo dividir esses dois termos aqui? No caso, eu consigo dividir por 6. 12 dividido por 6 ali, eu posso encontrar o 2. E 6 por 6 eu posso encontrar 1. Aí é só copiar o sinal. Por quanto eu dividi? Por 6. Se vocês fizerem a distributiva aqui, ó, multiplicar, vocês têm que voltar para o anterior. Então, 6 vezes 2 aqui, 12x, e 6 vezes 1 aqui é o 6. Ou seja, eu voltei para o fator comum anterior, Osmar. Beleza. Legal atividade para os nossos professores encaminharem para os nossos alunos para minimizar essas dúvidas, né, Jonas? Isso mesmo, né? Matemática não tem como a gente fugir, que é uma questão de prática, né? Tentem refazer aí exercícios, coloquem lá uma distributiva, façam um número qualquer lá, x mais alguma coisa, 2x, façam regra de sinal, e aí tentem fazer a distributiva. Tentem voltar para a anterior. Se você conseguir, você conseguiu desenvolver. Vai aparecer na telinha para vocês avaliarem a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela aula. Obrigadão, viu, Osmar? Obrigado, Jonas. Obrigado a todos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.